Povo amado, sejam bem-vindos ao canal Regresso Católico Avivamento. Eu sou Andréia, estarei aqui com vocês todos os dias para te encorajar, contar minhas experiências, para que você tenha também, assim como eu, coragem e atitude para retornar para a vida cristã católica. Já quero pedir aí para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar aí com seus amigos, para que esse compartilhamento seja bênção também na vida deles, assim como eu tenho certeza que vai ser no de vocês e que está sendo na minha. Povo amado, irmãos e irmãs de fé, passando já como de costume agradecendo e louvando a Deus pela sua vida, pelas suas inscrições nesse canal Regresso Católico, pelos seus compartilhamentos, suas mensagens de apoio. Recebam todo o meu carinho, o meu respeito e as minhas orações a Deus para que todos vocês tenham saúde e fiquem firmes na sua fé cristã. Como eu falei no vídeo anterior, eu vou falar um pouquinho sobre a vida de Padre Pio, para aqueles irmãos que ainda não conhecem. Ele foi um humilde frade italiano e é um dos santos muito populares da Igreja Católica. Vários cristãos do mundo inteiro são fascinados por Padre Pio, né? Embora ele tenha passado a maior parte de sua vida em um mosteiro franciscano, a sua influência pode ser sentida até hoje. E vamos ler aqui sobre a vida de Padre Pio. Não muito longe da cidade de Benevento, na região da Campânia, sul da Itália, uma vila rural com origens no final da Idade Média, para os católicos é conhecida em todo o mundo como um local do nascimento de Padre Pio. Pietrelcina é desprovida de lojas, souvenirs e hotéis, igrejas grandiosas, obras de arte modernas e, de fato, a vila conservou uma grande parte de suas origens agrícolas. Padre Pio, ao relembrar sua terra natal, disse uma vez: em Pietrelcina, ninguém nunca tinha 5 liras no bolso, mas além do dinheiro, tínhamos tudo: a casa e a paróquia. Em 25 de maio de 1887, Maria Giuseppa, se não estiver correto, me perdoem, deu à luz a um menino em sua casa, nessa vila. Eram 5 horas da tarde. Seus pais, Maria e Grazi, confiaram a proteção de seu filho recém-nascido a São Francisco e o batizaram em homenagem ao Santo de Assis. Hoje, a casa onde Padre Pio nasceu está aberta ao público. Os visitantes costumam se surpreender com sua simplicidade. De fato, os turistas podem observar a cozinha com lareira e móveis originais. Além disso, ainda existem os utensílios da época, incluindo alguns recipientes de terracota, potes e uma lamparina a óleo. Atrás da cozinha fica um quarto, onde as crianças dormiam, mas foi transformado em sala de jantar. Há também o quarto dos pais, onde Padre Pio nasceu. Perto da casa do nascimento de Padre Pio está a igreja de Santa Maria dos Anjos. Foi ali que Padre Pio celebrou sua primeira missa em 14 de agosto de 1910, 4 dias após a sua ordenação. Por causa de sua doença, Padre Pio foi dispensado de seu voto de viver em comunidade em um convento capuchinho. Enquanto Padre Pio viveu em Pietrelcina, o seu ministério pastoral era nessa igreja. O templo ganhou uma porta de bronze no ano de 2000. Há também 8 azulejos de bronze que contam a história de Pietrelcina e do Padre Pio. Vamos ler agora sobre a infância de Padre Pio, né? Conhecidos e pessoas que interagiram com o místico constantemente revelaram que ele teve uma infância como qualquer outra criança. Por exemplo, Padre Pio costumava brincar com os amigos das fazendas vizinhas. Seus companheiros de infância lembraram dele com carinho. Também pensavam nele como um menino normal. Entretanto, Luigi Orlando lembrou: quando estava conosco, ele nunca rezava. Não havia nada em particularmente notável nele. Conosco ele era um menino como qualquer outro, bem educado e reservado. Os estigmas de Padre Pio. Padre Pio é um dos poucos santos que sofreu os estigmas, que são as feridas, da paixão de Cristo em seu corpo. Além das feridas, dos espinhos e da lança, São Padre Pio também recebeu a laceração de Nosso Senhor. Suportou em seu ombro um ferimento causado por carregar a cruz, do qual sabemos porque Jesus revelou a São Bernardo. Essa outra ferida que Padre Pio teve foi descoberta por um de seus amigos e filhos espirituais, o irmão Modestino de Pietrelcina. Esse frade
era da terra natal de Pio e o ajudava nos serviços domésticos. O futuro santo disse-lhe um dia que trocar de camisa era uma das coisas mais dolorosas que ele tinha de suportar. O irmão Modestino não entendeu imediatamente o porquê. Ele percebeu a verdade apenas após a morte de Padre Pio, quando preparava as vestes de seu pai espiritual. Modestino recebeu a tarefa de coletar todos os pertences do Padre Pio e guardá-los. Na camisa do padre, ele encontrou uma grande mancha no ombro direito, perto da omoplata. A mancha tinha cerca de 10 centímetros de diâmetro e um pouco semelhante à mancha do Santo Sudário. Ele percebeu que toda vez que Padre Pio tirara a camisa, desgrudar o pano dessa ferida aberta teria causado uma enorme dor. Informei imediatamente o meu superior sobre o que encontrei, recordou o irmão Modestino. E o superior pediu que ele fizesse um breve relato. Ele acrescentou: o padre Pellegrino Funincelli, que também havia ajudado o Padre Pio por muitos anos, disse-me que muitas vezes, ao ajudar o padre a trocar a camisa de lã que ele usava por baixo, ele sempre notava, às vezes no ombro direito e às vezes no esquerdo, um hematoma circular. Padre Pio confidente. O Padre Pio não falou sobre essa ferida com ninguém, exceto com o futuro Papa João Paulo II. Se o santo irmão revelou apenas a ele, deve ter havido uma razão. O historiador Francesco Castello escreveu sobre o encontro em San Giovanni, em abril de 1948. Entre o padre e o Padre Pio. Foi então que Pio contou ao futuro Papa sobre sua ferida mais dolorosa. O irmão Modestino relatou mais tarde que Padre Pio, após sua morte, deu-lhe um entendimento especial dessa ferida. Uma noite, antes de dormir, fiz uma petição a ele em oração. Querido padre, se você realmente teve essa ferida, dê-me um sinal. E então fui dormir. Mas às 1h05 da manhã, uma dor aguda e repentina no meu ombro despertou de um sono tranquilo. Era como se alguém tivesse pegado uma faca e arrancado a carne do meu ombro. Se a dor tivesse continuado mais alguns minutos, acho que teria morrido. No meio disso, ouvi uma voz que dizia: foi assim que sofri. Perfume intenso me cercou e encheu o meu dormitório. Senti meu coração transbordar de amor a Deus. Eu senti uma sensação estranha. Ver essa dor insuportável tirada de mim parecia mais difícil do que a suportar. O corpo queria rejeitá-la, mas a alma inexplicavelmente desejava. Foi algo extremamente doloroso e doce ao mesmo tempo. Então, finalmente entendi. Vamos agora falar sobre o milagre. Em 2002, a mãe do sacerdote ortodoxo Vitor Tudor, Lucrécia, a senhora Lucrécia, foi diagnosticada com um câncer no pulmão e já em metástase e sentenciada a poucos meses de vida. O irmão do padre, Vitor Mariano, especializado em iconografia, morava em Roma e conseguiu que a mãe fosse atendida por um médico italiano. No entanto, também afirmou que só poderia intervir com remédios para aliviar as dores. Lucrécia passou um tempo com Mariano em Roma para fazer mais exames e o acompanhava em seu trabalho na Igreja Católica, em que o filho produzia um mosaico. Enquanto o rapaz trabalhava, Lucrécia contemplava a igreja e as imagens. Foi quando uma imagem situada no canto da igreja lhe chamou especialmente a atenção. Era de Padre Pio. Mariano contou brevemente à mãe a história do santo, e nos dias seguintes percebeu que ela passava boa parte do tempo sentada em frente à sua imagem. Ela conversava com a escultura como se falasse com uma pessoa. 2 semanas depois, mãe e filho voltaram ao hospital para fazer novos exames, e para uma enorme surpresa, o câncer, que era terminal, tinha simplesmente desaparecido. Glória a Deus, né, meus irmãos? A ortodoxa Lucrécia tinha pedido a intercessão do Padre Pio e ele havia respondido. A cura milagrosa da sua mãe, realizada pelo Padre Pio em favor de uma mulher ortodoxa, me chamou a atenção, que até então não conhecia a vida de Padre Pio. Ele contou sobre o milagre aos seus paroquianos. Todos conheciam a minha mãe, sabiam que ela tinha ido à Itália para tentar uma operação e que voltou para casa curada, sem que nenhum médico tivesse operado. O milagre estava transformando não só a vida da família Tudor, mas de toda a comunidade ortodoxa dessa paróquia, que começou a conhecer e amar o Padre Pio cada vez mais. Líamos tudo o que encontrávamos sobre ele. A santidade dele nos conquistava. Outros enfermos da paróquia também receberam graças extraordinárias por intercessão do Padre Pio. Os quase 350 paroquianos, juntamente com seu pároco ortodoxo,
decidiram então se tornar católicos. Hoje eles pertencem a um rito greco-católico da Romênia e, embora suas vidas tenham sido transformadas, ainda precisam enfrentar grandes provas de fé. Vamos ler agora sobre os conselhos de Padre Pio. Durante o verão de 1918, a Itália foi duramente atingida pela pandemia da gripe espanhola. A situação forçou o fechamento de escolas e do comércio. Era uma época assustadora. Todos pareciam estar com vírus mortal. Diante do desespero, muitos procuravam os conselhos do Padre Pio. De fato, na biografia de Padre Pio, a verdadeira história está a resposta do santo místico diante dos questionamentos sobre a pandemia. E este foi o conselho que ele deu a uma de suas filhas espirituais. Em setembro, todos em San Giovanni pareciam estar doentes. As escolas foram fechadas e pouco comércio que havia na cidade foi interrompido. Nos 2 meses seguintes, 200 pessoas de uma população de 10.000 pereciam. As filhas espirituais de Padre Pio aproximaram-se dele aterrorizadas, implorando que ele as salvasse. Não tema, aconselhou ele, Nina. Coloque-se sob a proteção da Virgem. Não peque e a doença não a vencerá. Embora algumas filhas tenham adoecido, nenhuma morreu. Portanto, independentemente do que aconteça em nossas vidas, Padre Pio nos lembra que devemos confiar no Senhor, não temer e nos colocar sob a proteção da Virgem Maria. Então, meus irmãos, nós sabemos também, Padre Pio tinha o dom da bilocação. Existem vários relatos de pessoas que o viam em um certo local e, na verdade, ele estava em outro local. Então, ele tinha esse dom. Sem contar também um dos casos de confissão, uma mulher foi se confessar e, sendo que ela não falou o pecado todo, e Padre Pio, então, falou com ela sobre a questão dela ter abortado a criança e que ela não havia, relatado e contado. Entre várias outras situações, vários outros milagres que são associados ao Santo Padre Pio. Como a gente leu aqui no começo, ele é muito querido entre os católicos. Quero aqui convidar a você a passar o link desse canal para outros irmãos, para que eles também conheçam essa história de Padre Pio, conheçam sobre seus milagres, conheçam sobre o poder que tem a fé, o poder que tem a nossa confiança em Jesus, a nossa confiança em nos colocarmos sob a proteção da Virgem Maria e de Jesus Cristo, para que nenhum mal nos aconteça, Independente do que aconteça em nossas vidas, nós temos que ter confiança no Deus que nós servimos. Quero aqui agradecer a todos por terem ficado comigo em mais esse vídeo. Espero que tenham gostado dessa matéria. Façam aí os seus pedidos urgentes a São Padre Pio e vivam uma experiência sobrenatural com esse Santo Padre. Conto com vocês para o compartilhamento do link desse canal com seus irmãos. Conto com vocês também para um próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e com o amor da Virgem Maria.